Bom, agora vamos falar um pouco sobre tubos. Tubos são importantes para a gente entender os instrumentos de sopro, né? Todo instrumento de sopro ele é constituído por um tubo oco e dentro desse tubo oco, naturalmente, tem ar. Podia ser qualquer outro gás, mas vamos considerar que seja ar, na situação normal. Quando você sopra na boca do tubo, a coluna de ar que está lá dentro vai vibrar. Como o sistema tem as suas características próprias, o ar lá dentro vai vibrar com frequências próprias. Assim como a corda vibrava com aquelas frequências características, ela não vibra com qualquer frequência, só com frequências específicas. Então, o tubo também só vai vibrar com frequências específicas. Antes de iniciar, a gente tem que diferenciar, então, tubos abertos e tubos fechados. A gente considera tubo aberto aquele tubo onde as duas extremidades são abertas. O tubo fechado, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, é o tubo onde uma das extremidades é fechada. Ok? Sempre lembrando que quando o ar oscila, quando o ar oscila, o ar não oscila de forma transversal como está representado nessa figurinha aqui. Não é um movimento de sobe e desce ao longo da onda, é um movimento de vai e vem ao longo da onda, mas seria muito difícil representar isso graficamente. Então a gente representa por meio de uma onda transversal que tenta expressar a amplitude de oscilação de cada parte do ar aqui dentro. O que significa? Por exemplo, aqui onde tem um nó, significa que as partículas de ar que estão nessa região aqui, elas não oscilam. Elas ficam simplesmente paradas. Da mesma forma que quando você tem uma corda vibrando, por exemplo, no seu segundo harmônico, esse ponto aqui fica parado. Esse ponto da corda fica parado. Então, dentro de um tubo, essa região aqui, central do tubo, aqui no centro do tubo, vai ter um nó e o ar que está aqui não vai vibrar. Ao contrário disso, como esse tubo tem as extremidades abertas, a parcela de ar que se encontra aqui nas extremidades do tubo, nessa extremidade ou nessa extremidade do tubo, elas vão vibrar com a máxima amplitude possível. Mas como eu estou dizendo, elas não vão vibrar assim, elas vão vibrar assim. A gente está usando essa representação transversal aqui da figura, porque é bem mais difícil representar todo o padrão usando isso aqui. Mas isso significa isso. Onde você tem um ventre, uma amplitude máxima de oscilação, significa que a parcela de ar que está nessa extremidade do tubo, ela vai vibrar com máxima amplitude. A parcela de ar que está bem aqui, por exemplo, onde a onda tem uma amplitude menor, ela já vibra um pouco menos. Ok? Então, é isso que esse padrão tenta representar para a gente. Bom, então vamos em frente. Como o tubo é aberto, e eu já falei, a parcela de ar que está na extremidade pode vibrar, então aqui vai ter que ter um ventre e aqui vai ter que ter um ventre. Se você pensar direitinho e você tentar encaixar um pedaço da onda aqui dentro, de modo que tenha um ventre nas duas extremidades, a forma mais simples de fazer isso é como está aqui nesse desenho, né? Por conta disso, esse rapaz aqui é chamado de primeiro harmônico de um tubo aberto. Observe que esse primeiro harmônico não compreende um comprimento de onda. Para eu ter um comprimento de onda aqui, eu teria que completar aqui e eu teria que completar aqui. Certo? Então, esse pedaço que cabe aqui dentro é simplesmente meio comprimento de onda. Ok? Portanto, a gente pode, se esse tubo aqui tiver um comprimento L, como é comum a gente dizer que tem, então a gente pode afirmar que nesse caso o comprimento do tubo corresponde de novo a meio comprimento de onda. De forma análoga, se você for agora tentar construir o segundo modo, né? Se você for tentar construir o segundo modo, você vai perceber que seguindo a restrição de que tem que ter ventre nas extremidades, o segundo modo seria esse. Observe que o segundo modo corresponde exatamente, isso aqui é meio comprimento de onda, daqui até aqui é meio comprimento de onda. Se você juntar esse pedaço daqui com esse pedaço aqui, dá mais meio comprimento de onda, ou seja, dentro do tubo cabe
2 metades de comprimento de onda, ou seja, um comprimento de onda inteiro. Da mesma forma, se você tentar observar aqui agora, preste atenção, observe, isso aqui é um comprimento de onda. Se você juntar mais esse pedaço e esse pedaço, você terá mais meio comprimento de onda, ou seja, nesta configuração aqui, o comprimento do tubo corresponde a 3 metades de comprimentos de onda. Observe então que o padrão aqui é muito semelhante, é igual, né, ao padrão matemático que a gente obteve para o caso da corda presa nas extremidades, que vai levar a isso aqui como relação entre o comprimento de onda e o comprimento do tubo. Consequentemente, as frequências vibracionais de um tubo podem ser dadas da mesma forma, NV sobre 2L. Onde V aqui é a velocidade com que uma onda se propaga no ar que está aqui dentro. O meio onde essa onda vai ser produzida é no ar. Então, esta velocidade aqui é a velocidade com que a onda se propaga no ar. A onda, no caso, a onda longitudinal que se propaga no ar seria a velocidade do som, ok? Então, isso aqui é a velocidade do som. Nesse caso aqui, V é a velocidade do som. No caso das cordas, o V que aparece aqui não é a velocidade do som. Lembre, o V que aparece aqui é a velocidade com que uma onda se propaga na corda. Aqui coincide com a velocidade do som, porque é a velocidade com que uma onda se propaga no ar. Então, a velocidade do som. Ok? Perceba que a equação é exatamente a mesma forma matemática do caso da corda, ou fazendo uma análise aqui um pouquinho mais detalhada, né? Quanto mais comprido for o tubo, mais grave as frequências que ele emite. Você também já deve ter observado isso quando se trata de instrumentos musicais. A tuba, que é aquele instrumentozão grandão, aloprado, que tem aquela boca bem grande, né? A tuba, que parece esse troço aqui, parece um alto-falante bem comprido assim, e aí cheio de volta aqui assim, cheio de botão, mal desenhado que só a peste, né? A tuba é um instrumento bem grande, ela é muito mais grave do que, por exemplo, um clarinete. Como a tuba é um instrumento muito maior, ela emite sons muito mais graves, ok? Um detalhe que é importante, que não é considerado nessa análise, porque levaria a uma complexidade desnecessária, é a seguinte: o diâmetro do tubo ele é importante nessa relação, mas ele só é importante se ele for muito grande. Se o tubo for muito fino, a gente pode desprezar o diâmetro dele e essa equação aqui vai dar um resultado muito bom para a gente, um resultado muito aproximado do que a gente vai medir num experimento, ok?